Leitura diária. Primeiro livro de Reis, capítulo 6. A construção do templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro, e fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábua de cedro do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal, em frente dessa sala, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura.
As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encontravam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados, e nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados, de madeira de oliveira, para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de viga de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, do 4º ano, no mês de Bul, o 8º mês do 11º ano. O templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Amém? Para refletir, praticamente todos desejamos realizar o sonho da casa própria. Pequena ou grande, sofisticada ou simples, nossa casa é o lugar onde nos refugiamos e passamos boa parte de nossa vida. Quando Israel andava pelo deserto, acampando em tendas, Deus ordenou a Moisés que construísse uma tenda especial, o santuário. Aonde quer que acampassem, o santuário ficava no centro do arraial, simbolizando o desejo de Deus de habitar no meio de seu povo. Mas no tempo de Salomão, o povo já havia edificado cada um a sua casa, e chegado era o tempo de se edificar casa ao Senhor também, em proporções bem maiores do que o santuário do deserto. Um deslumbrante templo foi edificado. Foram 7 anos até que ficasse pronto. O temor e respeito com aquela obra eram tão grandes que nenhum instrumento de construção pôde nela ser ouvido. Já brincaram de lego ou de blocos de montar? Foi mais ou menos assim a engenharia daquele templo. Porém, de tudo que foi feito, o que mais deveria ficar em evidência era o sentido do templo, de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. De nada valeriam objetos de ouro, uma igreja suntuosa, rituais e sacrifícios, se o mais importante não fosse observado. E o mais importante, nós lemos nos versos 11 a 13. Do que adiantaria uma linda casa ao Senhor, se o Senhor da casa fosse ignorado? Imaginem alguém entrando em sua casa e fazendo o que bem entende. Entra sem falar com você, ignora o que você fala e se porta de maneira desrespeitosa. Imaginou? Pois tem sido o que muitos têm feito
ao pisar nos átrios do Senhor. Assim diz o Senhor: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu ou só pisardes os meus átrios? Isaías 1:12. Entram na casa de Deus e não falam com Ele em oração. Daí, o Senhor começa a falar através de louvores, orações e pela ministração de sua palavra. Contudo, tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Isaías 42:20. Para estes o Senhor diz: não continueis a trazer ofertas vãs. Não posso suportar iniquidades associada ao ajuntamento solene. Isaías 1:13. A admoestação do Senhor a Salomão continue em vigor até que ele volte. Muito bonita esta casa que vocês edificaram para mim, só que ela não é o principal. Mas se vocês me adorarem como se deve, buscando qual seja a minha boa, agradável e perfeita vontade. Romanos 12:2. Guardando os meus mandamentos e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Então eu terei prazer em permanecer nesta casa e jamais irei desampará-los. O chamado do Senhor para os seus filhos é o mesmo ontem, hoje e sempre. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías 1:16-17. Ou seja, precisamos demonstrar a devida reverência ao Senhor da casa, dentro e fora dela. Quando colocamos em prática a comunhão diária, o poder de Deus em nós manifestado e nos tornamos suas testemunhas. Atos 1:8. E o resultado de tal comunhão fica evidente em nossa vida. Precisamos entender desesperadamente que se não formos à casa espiritual, 1 Pedro 2:5, que Deus espera que sejamos, de nada adiantará ser beato de igreja. A nossa vida cristã deve estar em processo de contínuo crescimento, e a este processo chamamos santificação. Não foi por acaso que o Senhor disse: vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11:45. Mas Cristo não disse que veio para os doentes e pecadores? Sim, amados. E o que acontecia com o doente ao encontrar Jesus? Era curado. E ao pecador dizia: vai e não peques mais. João 8:11. Precisamos dar o nosso melhor na casa do Senhor, sim. Podemos construir uma linda igreja. Devemos. Só não podemos esquecer que o que deve estar em destaque não são cultos bem elaborados ou belas decorações, nem tampouco a maior beleza da igreja deve ser a sua estética, mas sim um povo que reflete a imagem do Deus vivo. Ao estudarmos o mesmo episódio no livro 2 de Crônicas, veremos que este é o desejo do Senhor para o seu povo. Quer ser um verdadeiro adorador do Deus vivo? Então faça o que Ele manda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos meus olhos e atentos
os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Segundo a Crônicas 7, 14 e 15. O templo do Senhor só se torna lugar em que orações são atendidas, quando verdadeiros adoradores adoram ao Senhor do templo. Amém?